Oi, que tal começar o dia com um pouquinho de escrita criativa? Eu estava aqui analisando esse livro aqui, Como Funciona a Ficção, do James Wood, justamente porque eu comecei uma história nova há algumas semanas e quando a gente começa uma história nova, o escritor precisa tomar certas decisões. Uma delas é quem diabos está contando a história. É claro que é o escritor que escreve a história, mas quem está narrando isso para o leitor? E eu gosto muito desse livro do James Wood, o Como Funciona a Ficção, porque ele, na verdade, é um crítico literário e ele analisa as histórias que ele leu ao longo da vida de crítico literário, de jornalista dele, e coloca aqui o que deu certo e o que não deu certo, aquilo que ele entende que funciona e não funciona, para o bem ou para o mal. E ele começa o livro dizendo justamente o seguinte: a casa da ficção tem muitas janelas, mas só 2 ou 3 portas. Posso contar uma história na primeira pessoa ou na terceira pessoa, e talvez na segunda pessoa do singular e na primeira do plural, mesmo sendo raríssimos os exemplos de casos que deram certo. E é só. Qualquer outra coisa vai parecer muito menos uma narração e pode estar mais perto da poesia ou do poema em prosa. E ele continua dizendo o seguinte: na verdade, nós estamos presos à narração em terceira ou primeira pessoa. A ideia comum é de que existe um contraste entre a narração confiável, a onisciência da terceira pessoa, e a narração não confiável, o narrador não confiável na primeira pessoa, que sabe menos de si mesmo do que o leitor acaba sabendo. É bom a gente entender que narrador não confiável não significa exatamente que ele vai enganar você. Ele pode até fazer isso. Significa que ele não tem acesso a todas as informações da jornada, da história, enquanto que o narrador onisciente em terceira pessoa teoricamente teria. Mas escuta só o que o James Wood diz logo na frente sobre o narrador onisciente. A chamada onisciência é quase impossível. Na mesma hora em que alguém conta uma história sobre um personagem, a narrativa parece querer se concentrar em volta daquele personagem, parece querer se fundir com ele, assumir seu modo de pensar e de falar. A onisciência de um romancista logo se torna algo como compartilhar segredos. Segura essa aí nessa quarta-feira. Um pouquinho de escrita criativa pra gente.